Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina um dia muito especial para todos nós da família franciscana. Por quê? Porque hoje nós celebramos um grande doutor da igreja franciscana, São Boaventura. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, mas já te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Os seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer num dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda? Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste que na lei, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos São Boaventura. Boaventura nasceu aqui na Itália em 1218. Entrou na ordem dos frades menores, dos quais mais tarde se tornou um ministro geral. De inteligência brilhante, conquistou altos títulos em Bíblia e teologia, e foi professor universitário. Recebeu a ordenação presbiteral e depois a ordenação episcopal. Soube manter a simplicidade e semeava a harmonia por onde passava. Participou do Concílio de Lyon, cidade francesa, onde veio a falecer em 1274. Aprendamos a escolher em qualquer circunstância o caminho da simplicidade. São Boaventura, rogai por nós. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos mais uma vez esse embate entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. É muito interessante quando a gente lê o Evangelho e a gente vê que Jesus ele não teve muito problema assim com os pecadores da sua época, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com as pessoas que não tinham uma boa vida. Por quê? Porque essas pessoas, elas levavam uma vida errada, fora da vontade de Deus. E era fora da vontade de Deus, sobretudo por quê? Porque feria a dignidade delas, como seres humanos, como filhos e filhas de Deus. E Jesus anunciava a palavra para essas pessoas acolhiam a palavra de Jesus e eram transformadas. Tinham as suas vidas transformadas. Mas quando Jesus estava falando e as autoridades religiosas da época de Jesus escutavam, eles não abriam o coração, mas se fechavam. Não falo de todos, nós sabemos que no Evangelho há alguns que abriram o coração para ouvir a palavra, a boa nova, o Evangelho, aquilo que Jesus estava anunciando. Mas a grande maioria que a gente vê no Evangelho, os fariseus,
os saduceus, os mestres da lei, eles não acolhiam, não queriam acolher e ficavam tentando arranjar alguma coisa para poder colocar Jesus em uma situação desconfortável, para arranjar algum motivo para condenar Jesus. Então eles não conseguiam, se Jesus ele realizava um bem, eles estavam muito mais preocupados que era um dia de sábado do que o bem que aquela pessoa recebeu em um dia de sábado. Veja bem, a questão aqui não é simplesmente o sábado em si, mas é um cumprimento cego de uma lei que fere uma lei maior. Deu para entender? Eu vou explicar melhor para você. Veja, cumprir a observância do sábado é importante. Está lá, é a lei de Deus. Mas quando eu fico tão obcecado em observar essa lei e eu esqueço que o que fundamenta essa lei, a essência dessa lei, é o amor a Deus e ao outro, eu não entendi de verdade o que a lei está dizendo sobre cumprir o sábado ou não. Era isso que Jesus estava explicando. Vocês esqueceram o essencial. Vocês são bons cumpridores da lei, das observâncias. Como Jesus disse dos fariseus, vocês observam tudo direitinho, mas na hora de amar não amam. Na hora de cumprir, de fato, essencialmente a vontade do Pai, vocês não cumprem. E será que isso também não é tão atual nos dias de hoje? Pessoas que são muito religiosas, e não é problema ser religioso ou religiosa, eu sou religioso, eu tenho uma regra a cumprir, eu tenho constituições, eu tenho as orientações da igreja, mas existem pessoas que são tão religiosas, perfeitas cumpridoras de observâncias e de novas normas religiosas, mas na hora de colocar a essência do cumprimento dessa lei, pecam. Nós pecamos, porque nós esquecemos o fundamento de tudo isso. E eu começo a cumprir a lei pela lei, a observância simplesmente pela observância, às vezes até com uma certa vaidade espiritual. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para dizer que é uma pessoa muito boa, muito religiosa. E às vezes aquilo fica apenas no aspecto exterior e não interior. Jesus denuncia. Jesus está denunciando isso. Vocês são bons cumpridores, observam tudo direitinho, e nós temos que tentar observar mesmo, mas sem esquecer o essencial. E o que é o essencial, Frei? O essencial é a misericórdia, o essencial é o amor, o essencial é a justiça, o essencial é de fato aquilo que nós sentimos profundamente que vai agradar a Deus. Aquilo que de fato vai me levar ao amor sincero e verdadeiro a Deus e ao próximo, porque esse é o mandamento de Jesus. Então eu vou cumprir a palavra de Deus para ser cruel? Eu vou cumprir a vontade de Deus para poder exaltar o meu ego? Eu vou usar um microfone, eu vou usar o dom que Deus me deu de pregar a palavra de Deus para poder me sentir melhor do que alguém? Pregar a palavra de Deus é uma coisa muito boa, é o que eu faço todo dia aqui. Mas usar essa pregação para poder exaltar o meu ego é errado, entende? Então, cuidado. Nós podemos, muitas vezes, ser como esses homens do Evangelho de hoje. Ser perfeitos cumpridores de obrigações religiosas e esquecer o essencial. Aquilo que Jesus não somente nos ensinou,
mas Ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Amou. Agiu sempre misericordiosamente. Agiu sempre com muito zelo de pastor que quer salvar, que quer curar, que quer libertar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.